Graça e paz, queridos irmãos. Leiamos o texto profeta Daniel, capítulo 5, versos de 1 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Tá bom. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem, escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazzar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido com o rei e os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, com a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu chefe dos magos, dos encantadores e dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, mas para lerem a Escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretação e solução a casos difíceis. Agora, se puderes ler
esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura que lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu de Deus. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste sobre o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Que Deus nos abençoe com sua palavra. Meus irmãos, uma das coisas mais tristes para nós, eu digo nós porque isso, eu incluo você também, é ver as pessoas vivendo suas vidas como se fosse um grande parque de diversão. As pessoas vivem a vida e não fazem ideia de que elas darão conta de suas vidas para uma pessoa. Chegará um dia que isso acontecerá. Elas não fazem conta
de que elas foram criadas pelo Criador. Mas mesmo assim, elas não viram as costas e não têm interesse, não buscam saber quem é o Criador. Como disse Paulo, ou simplesmente olhando para a criação já revela o nosso Criador, a própria criação. Então, eles não entendem que eles foram criados por Deus para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Foi para isso que eles foram criados. E veja, neste mundo, não há um ser humano sequer desde Adão que não esteja envolvido profundamente com Deus. Todos os seres humanos estão envolvidos com Deus profundamente. Ninguém escapa. E como é que essas pessoas se envolvem com Deus? Elas só podem se envolver com Deus de duas maneiras. Elas podem se envolver com Deus Salvador. Ou elas podem se envolver com o Deus juiz. Juiz. E é o caso deste homem, que ele simplesmente rejeitou e não deu o mínimo valor para a instrução do seu avô, a lição do seu avô. Ele deveria aprender aquela lição, a lição que o seu avô, Nabucodonosor, havia passado com Deus. E ele desprezou todo esse conhecimento, simplesmente. Então, esse texto fala exatamente disso, de um homem que não quis aprender uma lição e que em suas mãos, por causa da sua vida, da sua soberba, da sua arrogância, o reino de Nabucodonosor chegou ao fim, de uma maneira bem triste. Então veja, o profeta Jeremias, que profetizou muito sobre isso, o profeta Jeremias havia profetizado que todas as nações serviriam a Nabucodonosor. E a seu filho, e ao filho de seu filho. Isso está lá em Jeremias capítulo 27, versos 6 e 7. Então veja, tem Nabucodonosor, que é o patriarca, depois vem o filho, não é? O seu filho Evil-Merodach, que significa homem de Marduk, ou seja, é um deus babilônico, e a seu filho, ao filho de seu filho, Nabonido. E Belsazar era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido. E historicamente, Belsazar era um corregente do império. Então a queda da Babilônia havia sido também profetizada por Jeremias e outros profetas, quase um século antes. Quase um século antes. A queda da Babilônia foi detalhada por Jeremias, não é? Em Jeremias capítulo 50 e capítulo 51, está lá bem detalhada a queda da Babilônia. Então, por isso que essa expressão teu pai, significa uma expressão figurada, significando sucessão. Ok, meus irmãos? Então, aqui nesse texto, nós temos a transição do reino de Nabucodonosor para o seu fim, com o seu neto Belsazar. Então, como se dá o fim à queda da gloriosa Babilônia? Ela começa com festa, começa com um banquete. Somos informados que Belsazar convidou 1000 oficiais para uma grande festa.
E os banquetes dos grandes reis naquele tempo tinham objetivo. O objetivo era demonstrar glória, demonstrar riqueza e demonstrar poder. Mas a pergunta que nós fazemos aqui, a pergunta é: Belsazar queria se gloriar do quê? Do que Belsazar queria se gloriar? Seu avô, Nabucodonosor, ele sim tinha com que se gloriar. Conquistou reinos, construiu as maravilhas da Babilônia. Mas Belsazar não conquistou nada. Então a primeira coisa que podemos observar nesse homem é que ele é um homem cheio de vanglória, de soberba e de orgulho. A única coisa que ele fez foi dar um grande banquete no momento mais crítico da Babilônia. A cidade estava sitiada por um grande exército medo-persa. Um povo antigo povo que vivia hoje Azerbaijão e no nordeste do Irã. E no século 7 a.C., eles foram absolvidos pela expansão do Império Persa. Que coisa! Então veja, primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, veja aí o atrevimento deste homem. Né? Ele dá uma ordem. Belsazar pede que os utensílios que Nabucodonosor tomou do templo de Jerusalém sejam trazidos para a festa. E aí, ele faz algo terrível, terrível. Então, o rei e os seus oficiais, com suas concubinas, beberam vinho nesses utensílios e louvaram deuses babilônicos. Então veja o tamanho do atrevimento e da arrogância deste homem. Nabucodonosor tratou com respeito, tratou com decência os vasos sagrados de Deus de Israel. Foi ele quem havia trazido os utensílios de ouro da cidade de Jerusalém. Isso está registrado em 2 Reis capítulo 20. Agora vemos Belsazar usando-os de modo profano, desrespeitoso. Não bastando, passou a louvar seus deuses feitos por homens, deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Mas é nesse momento que o quadro muda completamente. É algo que nós só acreditamos porque está escrito, senão jamais acreditaríamos em algo tão misterioso, né, tão sobrenatural, tão incrível. Ele vê alguns dedos de uma mão escrevendo na parede. Então veja, ele vê escrevendo a mensagem na parede, não é? E aí ele vai aprender que de Deus não se zomba. Ele vai aprender da maneira mais difícil, que de Deus não se zomba. Então, ele entra num estado de horror. Ele fica completamente apavorado. Ele fica completamente aterrorizado. O homem ficou tão aterrorizado com aquela visão que ele teve. Ele perdeu o controle de seu próprio corpo. Então, ele vai tentar resolver o problema. O que ele faz? Ele convoca os magos. Então, e Belsazar, ele promete dar grande recompensa a qualquer um que interpretar o escrito misterioso. Mas ninguém é capaz de fazê-lo. Então, Daniel é convocado. Ele foi recomendado pela rainha, a rainha mãe. Ela aconselha Belsazar, não é? E aí é interessante que tem um trocadilho de palavras, meus irmãos. Ela aconselha Belsazar, que significa Deus, Bel, protege o rei. A chamar Daniel, que significa
Deus é meu juiz. E mal sabia Belsazar que ele de fato estaria na presença do juiz. Então ele oferece recompensa. O rei oferece promover Daniel à terceira mais alta posição, não é, do reino, se ele conseguisse então interpretar o escrito. Daniel, quando ele começou a se destacar na Babilônia, ele foi honrado, ele foi muito honrado por Nabucodonosor. E Belsazar simplesmente chama ele de mais um dos exilados. Ou seja, ele despreza, ele não tem nenhum interesse sobre essas coisas. E aí Daniel, ele recusa o prêmio. Daniel rejeita o prêmio, mas se oferece para interpretar a mensagem de graça. E aí Daniel começa com uma dura repreensão. Daniel contrasta o reino de Nabucodonosor com o de Belsazar. E Daniel deixa claro que Deus não tinha dado glória e soberania a Belsazar, como havia dado a Nabucodonosor. E ainda que Nabucodonosor tinha recebido de Deus verdadeira grandeza e majestade, com poderes para humilhar, matar e manter vivo, quando se tornou arrogante, o Senhor o humilhou e derrubou de sua sublime posição de honra. Então veja, Nabucodonosor aprendeu a lição. As lições aprendidas por Nabucodonosor, ele dá testemunho da soberania de Deus, depois de ser humilhado com insanidade. E, ao contrário, as lições rejeitadas por Belsazar, embora ele conheça a história, ele ainda escolhe desafiar e insultar a Deus. Portanto, Daniel demonstra que Nabucodonosor tinha do que se orgulhar. E ainda assim o Senhor o humilhou. Belsazar não chega aos pés de Nabucodonosor. Ele, como responsável do império, deveria ter aprendido a lição. Não era tempo de rir, era tempo de chorar. Não era tempo de festa, era tempo de se humilhar diante do Deus verdadeiro, que tomou o glorioso Nabucodonosor tornou o rei em um animal selvagem. Mas não, mesmo sabendo o que aconteceu com seu avô, ele preferiu afrontar o Deus vivo, profanando os cálices do templo de Jerusalém, em seu culto idólatra. E nesses cultos, na maioria desses cultos, havia uma orgia. Então realmente foi algo muito, muito, muito profano. A atitude de Belsazar revela que ele agiu como se os seus deuses fossem vitoriosos, usurpando aquilo que pertence somente a Deus. Então essa é a estupidez do coração humano. A idolatria é o pecado que usurpa aquilo que pertence somente a Deus. A idolatria é a essência da rebelião contra o verdadeiro Deus, em que todas as vidas estão em suas mãos. Vocês lembram de Herodes Agripa? Herodes Agripa foi comido por vermes, não deu glória a Deus. Então, os destinos dos homens e das nações estão nas mãos do Criador, estão nas mãos de Deus. Os dias da Babilônia estavam contados.
Deus sonda os corações. Deus é aquele que sonda os corações. Nós podemos ser uma coisa por fora, mas Deus sabe quem somos por dentro, não é? E aí então vem a revelação. A revelação. Daniel diz ao rei que seu reino fora dado aos medos e aos persas, e que logo ele cairá. Daniel leu a interpretação, a mensagem, escrita na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, e continuou. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o seu reino e dado aos medos e aos persas. Lidas, da maneira que foi lida, elas estavam numa forma, em uma sequência de pesos e medidas. Ou seja, contado, pesado, dividido. Então, como Daniel explicou, o Senhor tinha contado os dias de Belsazar, trazendo o fim para o império da Babilônia. Porque o rei tinha sido pesado em uma balança e achado em falta. Como resultado, seu reino seria dividido e dado aos medo-persas. E aí, mais uma vez, ele tenta resolver o problema. Ele pede para que vistam Daniel com as roupas, numa tentativa inútil de escapar do juízo de Deus, e dar púrpura e ouro para Daniel. Mas, infelizmente, chegou o fim. Naquela mesma noite, Dario o Medo entrou na Babilônia, matou Belsazar e começou a reinar sobre a cidade. Então, o que nós concluímos, meus irmãos? Com a morte de Belsazar, o império babilônico foi reduzido ao pó, e seus pés de barro foram expostos, e foi completamente destruído pelo juízo de Deus. Então, quais lições nós podemos tirar para a nossa vida aqui, hoje? A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, com certeza, todos nós somos pesados na balança e achados em falta. Nós não somos melhor que Belsazar. Todos nós fomos achados em falta. Mas aí nós temos que ver as graves consequências da idolatria. Como Deus se ira com a idolatria. A idolatria de Belsazar, louvando deuses feitos por mãos humanas, resultou em sua destruição. Então a idolatria é algo terrível, não é? E a idolatria, ela assumiu muitas formas hoje. Não apenas na adoração de ídolos físicos, mas também na colocação de qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas. Isso nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pode ser o dinheiro tem essa força, o poder, né? E tantas outras coisas. Uma outra coisa, nós vemos aqui a futilidade das tentativas humanas de escapar do juízo de Deus. Belsazar tentou honrar Daniel na esperança de evitar o juízo iminente, mas foi inútil. Nenhuma ação humana pode substituir o verdadeiro arrependimento. Ele só poderia escapar ali de Deus
através do arrependimento e mudança de coração. Era a única maneira. Muito bem, meus irmãos. Uma outra lição é sobre a certeza do juízo de Deus. A queda da Babilônia nos lembra que Deus é justo, que Ele julgará todas as nações e indivíduos de acordo com suas leis. Então nossos dias também estão contados e que certamente um dia estaremos diante dEle. E para encerrar, meus irmãos, não nos esqueçamos de Jesus. Humildes podemos nos lançar aos seus braços. Jesus foi o único que foi achado absolutamente perfeito. Jesus é o único que cumpriu todas as exigências da santidade de Deus. Não apenas para si mesmo, mas para todos os que creem em Deus através dele. Então você já pensou? Imagina Belsazar, de um lado, e Deus do outro. Entre Belsazar e Deus, não havia ninguém. Ninguém. Não havia ninguém para interceder por Belsazar. A única pessoa que ele estava de frente era um Deus santo e irado. Mas e nós? E nós? Entre nós e Deus está Jesus. Entre nós e Deus está Jesus. Então veja, meus irmãos, como nós ouvimos hoje pela manhã, que bênção, não é? Fomos convidados para uma festa e de repente Deus nos transformou em seus filhos, homens maus. Agora nós temos alguém que intercede por nós. Você tem um intercessor que intercede por você. Entre Deus e você está Cristo. E para fazer isso, Ele teve que pagar um preço muito alto. Muito alto. Então, como nós vimos, como eu disse, pela manhã, fomos muito edificados, não é? Que Deus nos convidou para um grande banquete no futuro. Nós vamos participar de um grande banquete no futuro com seu Filho. E neste banquete não haverá lugar para orgulho, soberba, idolatria, mas somente a glória do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que deu a vida por muitos. Que Deus nos abençoe.